Item 19, predisse a ruína do exército dos assírios. Estudando Isaías, capítulo 17, versículos 12 a 14 e capítulo 18, versículo 1 a 7. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Isaías profetizou. Isaías profetiza a visita do anjo de Yahvé ao acampamento assírio e a sua destruição. Ou seja, para nós vermos, o livro de Isaías é um livro à parte, mas nós temos que ler o livro de Isaías lá em paralelo com o livro de Reis, atualmente o segundo Reis, né? Tá bom? E em paralelo com o Novo Testamento, que ele está falando de Jesus, em paralelo até com o Apocalipse, que ele está falando do reino futuro do Messias. Ok? Então, lá em 2 Reis 19, 35, a Bíblia diz que o anjo do Senhor visitou e ali ele praticamente exterminou o exército de Senaqueribe. Bom, aquele exército foi dizimado, mas Senaqueribe sobreviveu. Deus permitiu que ele sobrevivesse até para que voltasse e ele entrasse para a história. Eu vou citar aqui um achado arqueológico que foi escrito por Senaqueribe, ele descrevendo a guerra dele contra os judeus e contra os povos ali da região de Canaã e até contra o Egito. Eu extraí a parte da tribo de Judá. Era muito comum reis descreverem a parte da sua vitória. Se eles foram derrotados em algumas coisas, eles não contavam. Então a arqueologia encontrou o seguinte escrito de Senaqueribe: quanto a Ezequias, rei de Judá, eu o cerquei, pois não tinha se submetido ao meu poder, e tomei 46 cidades e fortalezas, entre as mais fortes do seu reino, e inumeráveis cidades pequenas que dependiam daquelas, batendo as muralhas com os arietes, e auxiliando o assalto outras máquinas de guerra. Arietes era uma máquina que eles usavam, né, onde o soldado subia para poder entrar na cidade. Eu trouxe de lá cativas 200.150 pessoas, de todas as classes e de ambos os sexos, e além disso cavalos, mulas, jumentos, camelos, bois e inumeráveis carneiros. O próprio Ezequias conservei fechado em sua cidade, em sua real cidade, como um pássaro na gaiola. O que ele fala tem um pouco de verdade. Por quê? O livro de Reis conta que ele realmente dominou as 10 tribos do norte, dominou os sírios, e da região da Judéia também ele dominou muitas cidades. Só a cidade de Jerusalém ele não conseguiu dominar, porque Isaías orou, o rei Ezequias orou, e aí Deus enviou o anjo que livrou Jerusalém de ser tomada, porque senão seria tomada, né? Então ele relata as vitórias que ele teve sobre essas outras cidades, mas não relata a sua derrota na cidade de Jerusalém, fora dos muros, porque a Bíblia diz que o anjo, né, feriu o exército, tá bom? Bom, ainda nesse texto de Isaías, capítulo 18, no versículo 12, ele diz: ai da multidão dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Essa simbologia de água, tá bom? Ou mares rugindo para simbolizar a ira dos povos, ela é amplamente usada. O próprio Jesus Cristo diz que nos últimos dias, né, as pessoas ficarão espantadas com o bramido das ondas do mar. O que representa esse bramido das ondas do mar? Representa as nações e o seu desejo de dominar. Em Daniel capítulo 7 também aparece. Daniel vê 4 animais subindo do mar, tá bom? E também no Apocalipse, né, diz que tem uma besta que sobe do mar. O que representa esse mar? Representa as nações. A besta que sobe do mar é um poder político, né, que ascende das nações
e que o anticristo é o seu líder. Bom, no capítulo, prosseguindo então no capítulo 18, versículo 1, vai ser falado aí também dos egípcios e etíopes, tá bom? E quando nós lemos 2 Reis, capítulo 17, anote esse texto, do versículo 1 a 4, é falado de um rei do Egito chamado So, que na verdade, segundo a história, era um etíope, porque os etíopes acabaram crescendo, dominaram o Egito, tá bom? Então eles se tornaram faraós, assim como os gregos se tornaram faraós, né? Um dos últimos faraós que existiu era um grego chamado Ptolomeu, e o último faraó é uma mulher, né? Cleópatra, na verdade, ela era uma grega que dominava o Egito. Bom, então, lendo esse texto de 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 4, diz o seguinte: no ano do 10º de Acás, ou seja, no ano 12, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos de Yahvé, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. E contra ele subiu Salmanassé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Esse Salmanassé é identificado na história, existiu esse rei, tá bom? Todos os achados arqueológicos comprovaram que a Bíblia é um documento histórico válido. Hoje tem os liberais teológicos que estão ensinando nas faculdades que, na verdade, a Bíblia é uma coletânea de contos pagãos. Isso é um absurdo ser ensinado nas nossas faculdades teológicas, né? Tá bom? Então, esse homem ele foi o responsável por dominar e levar as 10 tribos do norte cativas para a Síria, tá bom? Chega no versículo 4, ele diz: porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Tá bom? Então aqui vai começar, tá bom, o cativeiro das tribos do norte. E chega no versículo 7, ele ainda diz, ó: sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Tá bom? E é nesse período aqui que teve uma rebelião geral contra os assírios. Babilônios, sírios, as tribos do norte, o próprio Ezequias também parou de pagar tributo aos assírios, filisteus, Moabe, Amon, Egito, todos se uniram, etíopes, fizeram rebelião aos assírios, como quem diz, se todos fizerem rebelião, ele não vai conseguir vencer todos, mas realmente a diferença do exército assírio era muito grande. E o que ocorre? Como os assírios eram muito maus, tratavam os derrotados, né, com muita maldade, muitos povos que viviam de contratar guerreiros para lutar por eles, o Egito, isso era muito comum, tá bom? Esses guerreiros que vinham às vezes da África, que vinha da atual Turquia, né? Esses guerreiros não queriam nem guerrear contra os assírios, ainda que por uma boa quantia de dinheiro, porque naquela época haviam muitos mercenários, pessoas que trabalhavam, né, vivendo do salário mesmo de guerreiro. O Império Romano, os soldados romanos, eles eram profissionais, eram dos melhores salários, onde se melhor ganhava era você arriscando a sua vida no exército, tá bom? E já com os assírios, né, os mercenários não queriam nem lutar contra os assírios. Era um domínio poderoso e extremamente mau. Por isso, realmente, foi um dos piores. Alguns colocam os assírios como o primeiro império do mundo. Eu não concordo com isso, porque os assírios, eles surgiram ali próximo do ano 2000, 1900 a.C. E a Bíblia fala, a história fala no Egito, lá de 3.300 a.C., tá bom? Sabemos que o povo tinha outro nome, porque Egito foi um nome dado pelos gregos, Alexandre Magno, que chamou aquela região de Egito,
tá bom? Eles tinham outros nomes, o povo que construiu as pirâmides tinha outro nome, não era Egito. Tá bom? E então esse povo, na verdade, teria sido o primeiro império junto com os sumérios, que viveram lá também em 3.300 a.C. Hoje a arqueologia comprova, tá bom, a existência desses povos. Lembrando que, segundo a Bíblia, o dilúvio aconteceu próximo do ano 2300 a.C., então existiram povos, né? Os sumérios, eles viveram antes do dilúvio. Pelo menos a datação que eles encontram é essa. E o Antigo Egito, que construiu as pirâmides também, viveu antes do dilúvio. Na verdade, eles não eram egípcios. Na minha hipótese, aquele povo que construiu as pirâmides eram descendentes de Caim. E os sumérios que a arqueologia encontrou, que viveu ali de 3.300 até próximo de 2.300 a.C., eles eram descendentes de Sete, tá bom? Os livros sobre os sumérios, até o homem que identificou o povo sumério, ele fala claramente que até hoje ninguém sabe como que aquele povo desapareceu. E nós estamos na mesma situação de 100 anos atrás. A resposta, da hipótese que eu coloco, até pelas datas, é que os sumérios desapareceram através do dilúvio. Foi o juízo de Deus e por isso o povo simplesmente desapareceu. Assim como desapareceu também o povo que construiu as pirâmides. Tá bom? Se procurar na história o que eles chamam de sexta e sétima dinastia, que foi o período pós-dilúvio, na verdade eles falam ninguém sabe nada sobre a sexta e sétima dinastia. Porque existe um intervalo entre aquele povo que habitou a região do Nilo antes do dilúvio e depois do dilúvio. O dilúvio aconteceu próximo de 2300. A arqueologia diz que 2300 a 1900 até 2000 eles não encontram nada. Então foram necessários uns 300 anos para eles normalmente se desenvolverem. Os descendentes de Cã que habitaram aquela região acabarem por se povoar e gerar construções e achados para que a arqueologia datasse.